Numa obra de arte do mestre Picasso, Guernica, vi tanta emoção, explodindo uma bomba de ódio, dividindo o povo de uma nação. E nas torres do meu pensamento, naquele momento, pintava Gaudí. Eu senti o desejo de ser o salvador Dalí. Vou ler um pouquinho aqui do meu livro, Sociedade Planetária Mundo Natural, para você. O capítulo Malthusianismo é na página 140. Como adquirir, você já sabe, é só ligar para mim. Código do Rio 21 99613 38938. Código do Rio 21 99613 38938. E o livro chega aí em qualquer lugar do Brasil. Você manda seu endereço e paga R$70, 50 do livro e 20 de despesas postais. Você pode pagar pelo Pix ou você pode depositar numa conta do Banco do Brasil que eu mando para você pelo teu celular quando você ligar para mim. 996138938. Vamos falar aqui de malthusianismo. O que é isso? Página 140 do livro Sociedade Planetária Mundo Natural e a Competitividade Fraterna. Toquei a música de Luiz Gonzaga, o Shot das Meninas, que fala da sexualidade, e sexo predispõe à geração de pessoas, né? E o Malthus falava exatamente disso. Quando pensamos em crescimento populacional, somos obrigados a lembrar de Thomas Robert Malthus, escocês do fim do século XVIII, em cujos trabalhos enunciou uma lei da população, que, trocando em miúdos, diz o seguinte: a população aumenta em progressão geométrica, ou seja, dando pinotes. 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 e assim por diante. Enquanto os meios de subsistência, ou seja, comida, espaço para a gente habitar, casa, tudo que a gente precisa para viver bem, não aumenta desse jeito. Aumenta em progressão aritmética, que é 1, 2, 3 e 4. Então, a conta não fecha. A conta é difícil de fechar. A gente tem que ser muito inteligente para fazer essa conta fechar. Os sombrios estudos de Malthus indicavam que se a humanidade continuasse aumentando de tamanho sem melhorar a forma de aumentar os meios de subsistência, já naquele tempo a vida humana estava caminhando para em poucas gerações se tornar insuportável pela escassez dos meios, desses referidos meios que a gente precisa. Comer, beber água, respirar, morar, né? Viajar, ter lazer, todas essas coisas que a humanidade precisa. Então, segundo Malthus, na sua teoria da população, ele dizia que viveríamos situações desesperadoras na Terra um dia em virtude da superpopulação, quando a gente tivesse gente demais, gente que não dava para atender as demandas de todos nós juntos num determinado momento em relação ao que a Terra pode nos oferecer. Mas depois de Malthus, aconteceu um milagre. Através da inventividade humana foi gerada tecnologia capaz de centuplicar a nossa capacidade de produção, o que permitiu que a população da Terra pudesse ter aumentado de lá até aqui em grande escala, sem que vivêssemos de maneira plena o desespero anunciado pelo escocês. De alguma forma, esse desespero está chegando de novo. Ele já existe. No estágio atual, ele ainda pode ser contido com algumas ações e programas sociais de governos. Por isso eu falo sempre aqui da questão social. Cuidar da questão social, para que não se crie uma situação em que a demanda de miséria seja tão grande que não dá mais para a sociedade se organizar. O bicho vai pegar. Porque essa demanda não atendida, um bicho com fome avança sobre o alimento. E onde é que está o alimento? Na casa de quem tem. Onde é que está? Na mão de quem acumulou. A gente fala isso todo dia aqui. Tem gente que até... os caras só falam disso. Não, é porque eu estou botando um pingo d'água na pedra dura. É para furar, é para as pessoas entenderem. Porque se não entenderem, no futuro a vida vai ficar insuportável. Eu não quero isso para os meus netos. Por isso eu já estou preparando a nossa geração, para que a gente comece a plantar a semente que vai permitir que a humanidade permaneça aqui na Terra, se desenvolva plenamente e ainda possa sair daqui para habitar outros quadrantes do espaço
que Deus deixou preparado para a gente ocupar um dia. Mesmo que a gente tenha que criar condições. Você pega um planeta Marte, que está aí bem pertinho, o ser humano tem condição de, em 100 anos, fazer ele abrigar a vida lá, abrigar nossa gente. É um trabalho, mas tem que ser feito e tem que ser pensado antes. Porque se chega um momento que a população na Terra aumenta tanto e a quebra do nosso equilíbrio ecológico, que já vem ocorrendo, porque a humanidade está avançando demais, sem necessidade na natureza, a Terra não suporta mais a gente, nós vamos para onde? Então temos que pensar nisso. Então o que eu estou falando aqui é sério, meus ouvintes são inteligentes. Olha só, o que é que Deus faz? Bota um programa de forró, um programa de nordestino, que ninguém discrimina. Muita gente acha que a gente é bobo, que nordestino é despreparado. E Deus bota um forrozeiro para falar de coisas que são essenciais para a sobrevivência humana. Então, se ligue nesses recados que eu dou aqui. Como diz a minha ouvinte, tem um ouvinte querido aqui que diz que como o meu programa é um programa de entretenimento, como se fosse uma missa de alegria aqui no meio, ou um culto de alegria aqui no meio, tem uma homilia que é coisa séria que a gente fala. Então, segundo o Malthus, nós viveríamos situações desesperadoras na Terra em virtude da superpopulação. Mas depois aconteceu um milagre. A inventividade humana gerou tecnologia capaz de centuplicar a nossa capacidade de produção, o que permitiu que a população da Terra pudesse ter aumentado de lá até aqui em grande escala, sem que vivêssemos de maneira plena o desespero anunciado pelo escocês. Mas de alguma forma esse desespero existe, já está de novo conosco. No estágio atual, ainda pode ser contido com algumas ações e programas sociais de governos, com as redes de proteção social, que empurram o problema com a barriga, um pouquinho mais para frente. O que resolveria, em definitivo, esse problema seria a distribuição justa das riquezas, junto com o emprego de novas tecnologias para o melhoramento geral da humanidade. Hoje temos consciência de que os recursos da Terra são finitos. Há um limite para eles serem utilizados sem que o meio ambiente possa entrar em colapso e chegue à exaustão. Depois de Malthus, apareceu um geógrafo chamado Albrecht Penck. Albrecht Penck, é difícil pronunciar, né? Mas é isso. Ele previu em seus estudos que a Terra, levando em conta sua superfície, os recursos naturais, as tecnologias, os capitais existentes na época dos cálculos feitos por ele em seus estudos, suportaria como população ótima uns 8 bilhões de seres humanos. Pois bem, hoje a Terra abriga mais de 7 bilhões de habitantes, ou seja, nos aproximamos de novo, perigosamente, da superpopulação. Principalmente se levarmos em conta que onde nasce mais gente e a população vem se concentrando cada vez mais, são nas regiões mais pobres do planeta Terra. A humanidade tem dobrado sua população a cada 40 anos. Diante do quadro atual, as previsões são, de novo, sombrias, restando somente uma certeza. Precisamos fazer alguma coisa, tomar medidas, algo de novo precisa ser inventado, como aconteceu com a tecnologia que aumentou a capacidade produtiva do homem e ampliou o prazo, adiando o momento em que as previsões de Malthus voltassem a nos incomodar. Para ampliar o quadro sinistro, temos um progressivo desequilíbrio ecológico, promovido de um lado pelo consumo destrutivo e inconsequente das nações desenvolvidas, e do outro pelas explorações desenfreadas das reservas naturais nas nações onde a fome e a pobreza, aliadas à falta de recursos técnicos, contribuem para a devastação descontrolada da natureza. A respeito disso, poderíamos citar palavras de um economista inglês chamado John Keynes, o Lord Keynes. Ele é um dos pais do neoliberalismo, dessa filosofia que os ricos de hoje querem pôr goela abaixo da gente. Mas mesmo sendo um dos pais do neoliberalismo, olha o recado que o Mr. Keynes, John Keynes, Lord Keynes, deixou para os ricos do mundo. Ele disse, em 1946, ele disse isso aqui antes de morrer: chegamos atualmente a pensar que as bruxas e demônios que Malthus fez aparecer no final do século XVIII
voltaram para assombrar a humanidade. Se não encontrarmos uma saída, veremos a morte de muitas pessoas devido à situação de miséria. O pior é que a fome não mata sempre os homens de forma silenciosa. Nem todos os homens que morrem de fome morrem em silêncio. A fome que abate alguns na estupidez e no desespero mudo provoca em outros temperamentos de irritabilidade, de neurose, de histeria, de desespero selvagem, e estes podem, com sua combatividade, no intento de satisfazerem suas necessidades, desfazer nossa organização social e a cultura atual da humanidade. Pensem vocês, essas palavras foram proferidas por um defensor do capitalismo. Elas soam como uma mistura de profecia e conselho para os muito ricos. Distribua o que vocês têm acumulado, para que a fome dos miseráveis do mundo não destrua tudo que nós já construímos até aqui. O Sr. Keynes, já naquela época, alertava seus pares, os ricos como ele, para que se preparassem para as convulsões sociais que a miséria gerada pela má distribuição de riquezas associada ao aumento populacional traria para o nosso mundo num futuro próximo. Nós tivemos aqui no Brasil um cara fantástico, um geógrafo chamado, ele era baiano, conterrâneo nosso, chamado Milton Santos. Ele dizia: a demanda que vem de baixo é explosiva. E também dizia que formas solidárias de uma expressão econômica e política serão necessárias para conter esta explosão. Ele dizia também: nunca houve cidadania no Brasil. Da classe média para cima, todos querem privilégio, e para baixo não tem direitos. Sem abandonar o que a gente é, ele dizia, nós podemos ser plenamente nós mesmos. Lutamos contra ditaduras, o nazismo, o fascismo, e caímos no totalitarismo do comportamento standard. Ou seja, aquela coisa que é fabricada num ponto do mundo que todo mundo tem que consumir. E nós temos nossas diferenças. Eu não posso aceitar o modus vivendi do americano aqui, americano do norte, como o Seixas dizia, os Zéus, né? Não posso aceitar a maneira de viver dos Zéus aqui, porque eu sou daqui. Nós temos que criar um modelo de desenvolvimento para a gente, né? Então ele diz aqui: lutamos contra ditaduras, o nazismo, o fascismo, e caímos no totalitarismo do comportamento standard. A fórmula de bolo, a bula, a cartilha que todos devem seguir, o FMI, a OTAN, etc. Pensamos eleger os nossos dirigentes, mas eles são dirigidos não democraticamente, e sim pelos acordos com os setores nada democráticos, e sim totalitários, pois são movidos pelos interesses econômicos dos que mandam, dos que compram os destinos dos povos do mundo. O povo nordestino do Brasil costuma dizer: primeiro comer, depois filosofar. Ou ainda, saco seco não se põe de pé, se referindo à primazia, à importância primordial de encher o bucho, de estarmos bem alimentados. O pernambucano Josué de Castro, ou Josué Apolônio de Castro, médico, deputado, geógrafo, professor e escritor, foi o primeiro intelectual brasileiro a apontar a fome como um fenômeno social, em especial no Nordeste do Brasil. Sua obra Geografia da Fome é referência mundial para o tema. Para ele, o Nordeste brasileiro era um excelente laboratório para o estudo da fome, da degradação ambiental e das mazelas que a ganância pode produzir na alma de um povo explorado. Ali a monocultura da cana-de-açúcar mexeu com a natureza e transformou em bagaço, cana e gente. Porém, o problema era atribuído à seca e às outras calamidades naturais. Nascido em Recife, criado nas áreas mais pobres da cidade, as áreas de manguezais, onde o homem se mistura com a lama para conseguir alimento, Josué de Castro conviveu na infância com a pobreza, com a fome, tendo seu pensamento e sua obra marcados por essa realidade. Ele diz, por exemplo, ao reproduzir a linguagem do povo impregnada de citações de alimentos, num trecho de um dos seus livros, Homens e Caranguejos, ele disse que o nosso povo, de tanto passar fome,
tinha a cabeça impregnada de expressões que falam de comida. Por exemplo, o povo nordestino especialmente, aqui também fala, mas lá as pessoas dizem, fulano, a mulher olha para o homem e diz, fulano é um pão. O homem olha para a mulher bonita e diz, é um galeto, né? Outro diz, rapaz, é uma canja, vai lá que canja. Outro diz, não, rapaz, não vá não, que aquilo é um abacaxi. Outro diz, vá que é batata, vai dar certo. Né? Então, é como se o povo estivesse com a barriga vazia e a cabeça impregnada de alimentos imaginários. São gírias que formam uma espécie de compensação mental para um povo faminto. Um povo inteiro de barriga vazia, mas com a cabeça impregnada de comidas imaginárias. Josué pensou e escreveu sobre a fome e o meio ambiente. Aprofundou seus estudos sobre esses temas tão importantes, principalmente a questão da fome, que para ele era um tema discriminado e proibido pelos poderosos do mundo. Fez até previsões sobre a necessidade de se implantar uma sociedade planetária, como a que pregamos nesse livro. Ele diz o seguinte: quero justificar a fome do mundo querer justificar a fome do mundo como um fenômeno natural e inevitável não passa de uma técnica de mistificação para ocultar suas verdadeiras causas, que foram no passado o tipo de exploração colonial imposto à maioria dos povos do mundo e no presente o neocolonialismo econômico. Aqui estão submetidos os países de economia primária, dependentes e subdesenvolvidos, que também são países de fome. Ele diz umas coisas muito bonitas. Ele diz, quando eu era menino, achava que fome era uma coisa do meu bairro, era uma coisa da minha cidade do Recife, do meu Nordeste pobre. Quando eu vim para Paris, exilado, ele foi exilado na França, eu descobri que a fome não é só do Nordeste, não é só das favelas do Rio, não é só das favelas do Brasil. A fome é um problema do mundo. O Salvador daqui.